Essa linda tabela que está aqui do lado, você não vai ver neste momento. Nós vamos para o outro lado que está em branco. O que nós vamos ver agora? No bloco anterior, a gente viu formas nominais do verbo, tempos e modos, não foi? Decorou tempos e modos, tabelinha hoje, ontem, antigamente, amanhã. Isso aí é infalível, vai dar certo para tudo. Agora, nós vamos entender, lembra que eu falei para você que a parte muito importante do verbo, que quando a gente chega lá em termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, vai ter muita importância você identificar o que é verbo de ação e o que é verbo de estado? Nós vamos fazer isso agora. O nosso verbo, isso chama-se predicação verbal. É quando é a transitividade do verbo. Se é um verbo que tem preposição, se é um verbo que não tem preposição. Mas antes de a gente entrar aqui nessa tabela, que vai mostrar isso, ó, direto, indireto, bitransitivo, antes de entrarmos aqui, primeiro você tem que saber se ele é verbo de ação ou é um verbo de estado. Vou colocar aqui alguns exemplos e aí nós vamos analisar, tá? Ela anda muito doente. Muito doente. Aí o outro, ela anda muito rápido. Muito rápido. Não consigo acompanhá-la, tá? No material de vocês tem mais um pedacinho aí. Olha o nosso verbo andar aqui, ó. E ele está igual nos dois. Ela anda, ela anda. Qual deles vai ser de ação e qual deles vai ser de estado? Você tem que começar a analisar o verbo no seu sentido denotativo e conotativo. Denotativo, dicionário. Como assim, professora, anda? Não pode ser. Quando a gente pensa pela primeira vez do verbo andar, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Uma pessoa andando, não é essa a ideia? Então, seria a nossa forma denotativa do verbo. Quando ele está na forma denotativa, geralmente, ou 99% dos casos, ele vai ser um verbo de ação. Olha só, ele anda, ela anda muito rápido, não consigo acompanhá-la. É uma ação, não é? Ela anda muito doente. Não é o estado, o modo como ela está? Sim. Então, aqui eu tenho estado e aqui eu tenho ação. E por que é importante a gente saber a diferença de um e outro? Porque quando formos analisar toda a parte de estrutura de uma oração, nós vamos começar a entender que um verbo, quando é de estado e ele for ter um complemento, eu vou ter um predicativo do sujeito. Quando eu tenho um verbo que é de ação, eu posso ter um objeto direto ou um objeto indireto. E isso vai cair na sua prova e faz toda a diferença. Gente, filma aqui pra mim, você consegue virar aqui? Eu vou mexer no buraco do ventilador. Ó aqui, ó. Ó a minha técnica, tá? Existe um controle remoto, a pessoa não usa não, a pessoa empurra, que tem um vento horroroso na minha cara. Eu já mexi umas 10 vezes nesse negócio na hora do intervalo. Sobe e desce, sobe. A pessoa tá velha, gente. Tô quase na menopausa. Aí é um tal de um calorão, aí sente frio. É um calorão e sente frio. Faz parte, fica velho pra tu ver. Quando você ficar velho, você vai me contar. Entendeu aqui? Mais um. Deixa eu ver o próximo exemplo. Ela fica olhando pela janela. Ela fica olhando pela janela. O que eu sugiro que você faça? Treine bastante isso aqui. Isso aqui vai ter uma importância tão grande para você quando começarmos a fazer análise sintática e começar a decupar a nossa oração, cada pedacinho dela, o que é, que você não faz ideia. Então, eu preciso dominar quando eu tenho verbo de ação e quando eu tenho verbo de estado. Ela fica feliz. De novo, o verbo ficar. Vamos pensar no sentido denotativo. Não é estar em algum lugar e ficar? Sim ou não? Sim. Então, ela fica. Ela fica olhando pela janela. Meu boy vai passar. Meu boyfriend vai passar. E aí, eu fico olhando. Ação. Aí, se eu trago um novo sentido para esse verbo, ela fica feliz. É o estado em que ela está. Feliz. O que acontece? Principalmente quando entrarmos em regência verbal. Meu Deus, tem coisa para a gente ver, hein?
Regência verbal. Eu nem tinha colocado nesses blocos. Falei que ia ser 3, vou ter que incluir mais regência verbal, que eu acho que eu tinha colocado lá pra frente. Mas acho que eu vou jogar agora. Estado. O que acontece? Agora até me perdi, o que eu lembrei da regência. Ah, sim, regência verbal. Quando a gente fala de regência verbal, se eu não identificar o que é estado e o que é ação, eu posso ter alteração. Porque se eu tiver uma ação, eu posso precisar de uma preposição para acompanhar esse verbo. E aí eu vou ter um objeto indireto. Se às vezes eu tiver um estado, eu vou ter simplesmente um predicativo do sujeito. O que acontece? Quando a gente fala em regência verbal, aí você olha assim, verbo viver. Quem vive, vive. Então, essencialmente, no sentido denotativo desse verbo, ele é um verbo intransitivo, que não precisa de complemento, não precisa de nada. Mas o verbo viver, e eu vou mostrar para vocês, ele pode ser transitivo, intransitivo, direto, indireto e um verbo de ligação. Então, cuidado, nós temos que aprender a identificar o sentido. Vou dar mais um exemplo aqui. Depois, por último, que eu vou dar o verbo viver, tá? Eu quero passar a tabela para vocês primeiro. Vou colocar mais um exemplo e aí vamos para a tabela. Para você macetear. Ah, mas eu já peguei. Então, pula, pode ir direto para a tabela, tá? Adianta o seu vídeo aí. Eu vou passar mais um exemplo e daí eu vou para a tabela. Se você já dominou isso aqui, pode adiantar. Joana virou o prato na mesa. E Joana virou professora. Joana virou professora. Observe-se. Pega a visão da coisa. Quando tem o verbo virar no sentido denotativo, o que é? Pega uma coisa e vá virando, não é? Vira pra lá, vira pra cá. Verônica, ó. Vira, 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 roda, vem. Não tem essa musiquinha? Então, só ninguém vai passar a mão na minha bunda, não. Mas tudo bem. Aí aqui, ó, virou. Ela pegou o prato e virou na mesa. Então, eu tenho uma ação. Ela virou professora. Aqui entra como estado, mudança de estado. Porque ela não era professora e virou. Então, tem uma mudança de estado. Mas, por hora, vamos só falar estado. Tá? Ela mudou a forma dela, mudou o modo, virou professora. Tá? Então, treinem isso, peguem vários verbos, pesquisem isso na internet, para você ficar com isso. Eu tô pegando minha água aqui, para você ficar bem afinado em relação a isso, tá? Agora vamos para a nossa tabela dos verbos. Vou apagar aqui. E vamos começar com os verbos. Olha só. Então, quando eu vou pensar, decorem essa tabelinha, tá vendo que ela tá aqui, ó? Tá aqui, deixa eu achar um ponto aqui, ó. Recorte essa tabelinha, carregue no seu bolso. Toda vez que você for fazer uma questão de verbo, se você não domina esse assunto, do que é verbo, precisa de preposição, sem preposição, qual é o nome desse verbo, carregue esse papelzinho aqui. E aí, como é que você vai fazer? Você vai chegar num verbo, vamos escolher um verbo aqui. Eu quero que ele seja nocional e intransitivo. Viver. Deixa eu pegar o verbo viver, que ele está intransitivo aqui, ó. O cão ainda vive. Tá? Nesta oração aqui, o verbo viver. O cão ainda vive. Ou todos vivem nesta cidade, neste bairro. Eu tenho uma família e dos meus membros, todos vivem neste bairro. Qual é a classificação? É estado? É ação? Então, como é que você vai fazer? Aqui você vai ver que é uma ação. Estar vivo, não é estar vivo? O cão ainda vive. No sentido denotativo desse verbo, qual é? Qual é o sentido de viver? Estar vivo, nascer, respirar, não morrer, coração bater, estar vivo. Vivem neste bairro, eles moram, eles estão aqui, estão vivos dentro deste bairro. Então, aqui eu tenho uma ação. Beleza, então vem para cá, Fê. Como é que a gente vai dividir a nossa tabela? Você vai olhar aqui, ó, o que é estado
desce. O que é ação, sobe. Neste caso, a gente vai subir, porque eu tenho uma ação acontecendo aqui. Vou pegar agora um verbo que vai descer. Vamos começar com os verbos que descem. Vou pegar os mais fáceis. Mais fáceis é bom, né? Fáceis. Verbo ser. Ele está, está bonito. E aí? Esta está. Tem acento. Este verbo é um verbo que vai subir na nossa tabela ou é um verbo que vai descer? Quem sobe é ação, quem desce é estado. Não é o estado em que ele está bonito? Sim, se eu tenho um estado, ele está bonito, eu vou descer. Vamos para cá. Então, vamos começar com esta parte da nossa tabela. Tudo que for ação ou fenômeno da natureza, sobe. Tudo que for estado, a gente vai descer. Existem alguns verbos que a gente chama que nasceram essencialmente verbos relacionais. O que é verbo relacional? Verbo de estado. Então, ele chama relacional. Só que esse verbo relacional pode se transformar em verbo de ligação. Tá? Ele pode se transformar em verbo de ligação. Para ele ser um verbo de ligação, vou bem devagar, para você que nunca viu isso aqui também não é fácil, eu sei que não é. Para você que nunca viu, para ser um verbo de ligação, ele tem duas exigências. Primeiro, ser de estado. Então, ele tem que descer na minha lista, tá? Eu vou observar o meu verbo, ele está bonito. Opa, é um estado, então, desceu. Segunda exigência, para que ele seja um verbo de ligação, tá? Segunda exigência, ter predicativo do sujeito. Engraçado, meu aluno, que como eu também sou concurseira, eu também estudo e também estou na sua situação, nossa, minha letra ficou parecendo letra de primário aqui. Estou escrevendo de trás para frente, né? Eu tenho a mesma sensação de vocês. Aí você começa a estudar alguma coisa e fala assim, rapaz, eu levanto da cadeira, dou até umas dancinhas assim. Aprendi. Eu faço isso quando estou com matemática. Aí, beleza, sento de novo, vou fazer uma outra questão. Vou evoluindo, né? A aula vai evoluindo. Aí chega num ponto eu faço, não gostei mais não. Tô entendendo mais nada não. Eu vou desistir dessa porra. Não é assim? Aí você tá indo bem. Porra, entendi. Estado... ação, fenômeno da natureza, aprendi. Aí vem a professora e mata você com predicativo do sujeito, que você nunca ouviu falar essa palavra. Quem já está estudando há mais tempo, já aprendeu isso aqui. Mas muita gente já nem se lembra mais o que é isso. Predicativo do sujeito, vamos colocar aqui, ó. Predicativo do sujeito é a característica que vamos dar a um sujeito. Característica que se dá ao sujeito. Que se dá ao sujeito, tá? Isso chama-se predicativo do sujeito, tá bom? Então, vamos voltar aqui para esta oração, ó. Ele está bonito, já descobrimos que é um estado. Opa, então ele desce, já fica com a sua tabelinha aí do seu lado enquanto eu estou falando. Ele é relacional, beleza. Para ser um verbo de ligação, como que você vai pensar? Você vai pensar assim. Existem graus. Quando a gente se forma, a gente não vai graduando. Eu começo no ensino fundamental, ensino médio, superior, pós-graduação. Ser verbo de ligação é como se fosse uma pós-graduação do verbo relacional, que é o verbo de estado. Ele tem um grau a mais. E qual é esse grau a mais? Ele ter predicativo do sujeito. Então, aqui está um verbo relacional, ó. Verbo de estado. Beleza? Está aqui. Verbo de estado. Mas, para ele ser um verbo de ligação, ele tem de ter predicativo do sujeito. Então, vamos lá. Primeiro, vamos achar o sujeito. Quem está bonito? Ele é o meu sujeito. Aqui eu já sei que é um verbo, mas eu quero saber se ele é um verbo de ligação. Como é que eu faço? Eu olho quem está depois do meu verbo. Esta palavra que está depois do meu verbo está dando característica do meu sujeito? Sim. Se ela está dando a característica do meu sujeito, ela vai ser o meu predicativo do sujeito.
E se eu tenho sujeito e predicativo do sujeito, no meio, obrigatoriamente, eu tenho que ter um verbo de ligação. Beleza? Vamos fazer mais uma. Vamos evoluir aqui, ó. Vamos imaginar que você marcou um encontro às escuras com alguém. Marcou alguém falou assim, olha, eu quero que você conheça o meu amigo. Meu amigo é legal, charmoso. Vou te passar o WhatsApp dele. Você conversa com ele, vai que rola. Aí você conversa, a pessoa é bacana, pá. Aí ele diz pra você assim, olha, vamos marcar um encontro naquele barzinho, eu vou com uma camisa preta. Aí você chega, você não vai com a camisa preta, que é porque vai que ele é feio. Aí você fala, não fui, né? Aí você manda mensagem, e aí, onde você está? E daí ele diz assim, vamos mudar aqui, ó. Não, vamos deixar o ele mesmo para você ficar, não se perder. Ó, ele. Aí sua amiga pergunta, e aí? Ele está aqui, que é no barzinho, ele já chegou. Ei, amiga, ele tá aqui. E aí, o que você achou? É feio pra caralho, vou fingir que não vi e vou embora. Ele está aqui. Vamos fazer aquela análise que a gente fez antes. Está é uma ação? Não. Continua sendo... não é uma ação, mas não é um estado, mas é uma ação. Por quê? É o verbo estar. Ele não é um modo. É o modo como ele está aqui? É o modo? Não. Não é uma ação, ele está sentado em algum lugar ali, uma ação? Sim. Então, aqui eu tenho um verbo e eu não sei ainda o que ele vai ser. Só sei que é um verbo. E é um verbo de ação. Não é mais estado. Olha só. Este nosso verbo já não vai mais descer. Esse nosso verbo vai subir na nossa tabela. Virou um verbo de ação. Beleza, agora vamos achar o restante. Quem está aqui? Ele, sujeito. E o aqui virou o quê, meu Deus do céu? É a característica do sujeito? Não, não é a característica do sujeito. Isso aqui é um adjunto, tá? É um adjunto adverbial, mas não precisa saber o que é isso por enquanto, deixa só adjunto. Sempre que eu tiver um verbo que em tese é um verbo de ligação e ele deixou de ser um verbo de ligação, ele vai passar a ser um verbo intransitivo. Ah, professor, eu não estou falando... Cara, mas brincar desse negócio. Vai querer brincar desse negócio? Sim. Volta aqui, Fê. Então, quando a gente fala de verbo relacional, todos os verbos podem se transformar em verbo de estado, dependendo do conteúdo que você jogar nele, mas alguns verbos nasceram essencialmente de estado. Quem nasceu essencialmente de estado? Se capite. Ser, estar, continuar, andar, permanecer, parecer, ficar e tornar-se. Se capite. Ele nasceu essencialmente verbo de estado. Então, esses daqui, essencialmente, são verbos de estado. No entanto, eles também podem ser outra coisa. De modo geral, quando ele não preencher as duas exigências, não preencheu as duas exigências, eles vão se transformar em verbo intransitivo. O que é verbo intransitivo? Vamos ver na sequência. Beleza? Então, vamos fazer só mais um exemplo aqui. Vamos pegar um verbo que está ali. Verbo ser. Ele é feliz. Beleza? É um estado ou uma ação? Estado. Aí, você vai fazer a análise. Sujeito, verbo. E o que é isto aqui? Característica do sujeito? Sim. Então, é predicativo do sujeito e verbo de ligação. Ele... Entendeu? Então, aqui eu tenho verbo de ligação, predicativo do sujeito, e o nosso verbo transformou-se evoluiu de grau de relacional para verbo de ligação. Foi? Foi. Agora, nós vamos subir o grau da nossa bagaça. Agora, nós vamos procurar aqui, ó. Vamos voltar para a nossa primeira oração. O cão ainda vive. Estado ou ação? Eu já falei para você antes. O que era? Ação. Então, aqui a gente tem ação. Então, na nossa tabela, a gente vai subir. Vamos lá para a tabela, Fê. Então, a gente vai subir.
Esse daqui a gente já matou. Como diz o nosso professor PH, morreu Maria Preá. E a gente sobe, fenômeno da natureza. Eu achei a minha ação. O verbo de ação não chama relacional, ele chama nocional. E o nocional vai se dividir em dois. Um vai ser intransitivo. O que é verbo intransitivo? Que não tem complemento. É preposição, professora? Não. Complemento não é necessariamente ligado à preposição. Por exemplo, se eu disser assim, o cão ainda vive, eu preciso dizer vive bem, vive mal, vive resmungando, vive chorando, vive morrendo. Preciso falar alguma coisa para você entender que ele está vivo, que ele está respirando, que ele está zanzando por aí? Não, porque o próprio verbo já tem o seu complemento. Ele não precisa de nada para ele ter sentido sozinho. Por exemplo, chocolate engorda. Eu preciso dizer se engorda muito, engorda pouco, engorda a bunda, engorda o braço, para você entender que vai engordar? Não, porque o verbo, por si só, tem o seu sentido. Não precisa de ninguém para complementar o seu sentido. Então, isso são os verbos intransitivos, que é o nosso caso aqui, ó, o cão ainda vive. Todos vivem neste bairro, tá? Então, são verbos que não precisam de complemento para terem sentido sozinho. Somente o verbo já vai completar a sua ação. E aí, o nosso verbo transitivo, ele precisa de um complemento com complemento. Que tipo de verbo precisa de complemento? Por exemplo, o nosso verbo transitivo que tem complemento, ele vai se dividir em três. Direto, que vai ser, agora sim tem relação com preposição, sem preposição, meu nariz está coçando, com preposição, e tem os dois, com e sem preposição. Como assim, professora? Ele é um verbo que vai ter objeto direto e objeto indireto, tá? O que é isso, professora? Calma, que se você não lembra, a gente vai ver agora. Então, o verbo transitivo, ele precisa de um algo a mais para ter sentido. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, gente, meu sobrinho nasceu. Eu preciso dizer se foi de parto normal, cesariana, vivo, morto, para você entender que ele saiu de dentro da barriga da mãe dele, da minha cunhada, ou da minha irmã? Não. Simplesmente, meu sobrinho nasceu. É um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Agora, se eu disser assim, gente, eu namoro. Aí todo mundo vai perguntar assim, com quem? E aí? Precisou de uma informação a mais? Precisou. Então, cuidado, olha só. Eu namoro com João. Preciso de um complemento. Se eu falar assim, só namoro, eu namoro, esse verbo vai passar a ser intransitivo, porque ele não precisou de nada para você entender. Você pergunta assim, Verônica, você está namorando? Sim, eu namoro. Ele passou a ser intransitivo porque não precisou de complemento. Agora, se eu falar assim, gente, eu namoro com o João, ele está tendo uma ideia a mais. Cuidado. Se eu escrever assim na minha prova, está certo ou está errado? Errado. Porque quem namora, namora alguém e não com alguém, tá? Ele é um verbo que vai estar lá na nossa tabelinha. Olhe para a nossa tabelinha, não vou lá não. Oxi, onde que eu larguei meu material, hein? Tá aqui na minha mão, a pessoa tá ficando doida. Volta a página. Ele é um verbo que lá na nossa tabelinha vai ser chamado de verbo transitivo direto. Por quê? Ele não precisa de uma preposição para entrar em contato direto com o complemento dele. E o complemento dele vai se chamar objeto direto. Os complementos dos verbos chamam objeto, tá? Então, você está sendo um objeto do seu namorado, beleza? Então, aquela expressão, ele é meu objeto sexual, não é de todo errado, né? Porque nós somos o complemento, o objeto do verbo. Então, é uma ação sexual, você está sendo o objeto sexual direto do seu namorado. Então, eu, sujeito, verbo transitivo direto, namoro João. E esqueçam o com. Aquela história daquele programa do Silvio Santos no SBT. Você quer namorar comigo? É errado, porque quem quer namorar
alguém e não com alguém. Então, quer me namorar. Beleza? Outro que seja objeto direto. Vamos ver se tem aqui, porque eu já nem lembro mais. Ó, o que eu tinha colocado antes. Ela virou o prato na mesa. Quem vira, vira algo. Precisou de preposição aqui no meio para completar, para tocar o verbo no objeto dele? Não, ele consegue ter um contato direto. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Beleza? Então, ele subiu e é um objeto direto. Vamos pegar agora, vou apagar aqui que é intransitivo, e vamos pegar a seguinte oração, que é a que eu mais gosto. Eu gosto de chocolate. Aliás, se vocês quiserem me presentear, vivo de dietas, mas se quiserem me presentear com chocolates e fins e tal, a gente aceita. A gente come um pedacinho cada dia ou tira para comer muito no dia do lixo. Mas tá valendo. Não acho ruim ganhar chocolates. Aqui, quem gosta, gosta. Opa! Apareceu aqui uma preposição. Primeiro de tudo, estado ou ação? Ação. Quem gosta é uma ação de gostar. Então, vai subir. Vai ser nocional. Intransitivo, tem sentido sozinho? Eu gosto. Não, não tem sentido sozinho. Gosta do quê? Se eu gosto de alguma coisa, significa que ele é transitivo. E se ele precisa de uma preposição no meio do caminho, ó, consigo tocar no chocolate direto? Não. Tem uma trava no meio impedindo que o meu gostar toque direto no objeto. Então, ele chama-se indireto. Então, daqui para cá, eu passo a chamar objeto indireto. E aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, porque tem preposição. Apareceu preposição, vai ser objeto indireto. Agora, mais um. O verbo casar. Quem namora, em tese, casa, né? Joana casou-se com João. Ai, que criatividade de oração. Joana com João. Se eu tenho quem casa, casa com alguém, esse com alguém vai ser o meu objeto indireto. É a nossa regência. Ele obriga a presença de uma preposição. Então, é um verbo transitivo indireto, tá? Então, aqui eu tenho uma preposição. E nós vamos ter casos também em que vão ter os dois. O verbo tem os dois. Olha só que verbo oferecido. Nós vimos esse mesmo verbo e esse mesmo exemplo lá na aula de funções do Lhê. Olha só. Ofereci bolo ao chefe. Lembra disso? Com preposição e sem preposição. É um verbo que tem os dois. Quem oferece, oferece algo. Oferece o objeto direto a alguém, que vai ser o seu objeto indireto. Ele pode ser chamado de bitransitivo ou ele pode ser chamado de transitivo direto e indireto. Eu gosto mais de bitransitivo, que fica mais rápido para falar. Mais um. Deixa eu achar aqui. Preferir. Ó, quem prefere, prefere algo. Prefiro estudar a sair. Prefiro estudar a sair. Quem prefere, prefere algo. Objeto direto. A algo. Objeto indireto. E aqui está a nossa preposição. Não é prefiro estudar do que sair, tá? Do que sair está errado. E o verbo preferir também não cabe intensificadores. Não cabem adjetivos ou termos intensificadores. Como assim? Prefiro muito mais. Prefiro 1000 vezes.
A gente pode falar essas coisas, mas escrever, nunca. Se cair na sua prova, tá errado. Então, quem prefere, prefere algo a algo, não é 1000 vezes, nem muito mais, nem muito menos. Beleza? Locução de particípio, tá? Opa, tá metade. Locução verbal com particípio. Joga pra cá. Lembra que eu falei pra você? Particípio é aquele que termina em ado e ido. É a nossa ação acabada. Ó. Tinha estudado. Tinha estudado. Lembra? Lá no começo da parte dos verbos eu falei. Terminou em ado e ido, a gente chama de particípio. No entanto, a gente não tem apenas as formas verbais ado e ido como particípio. A gente tem um particípio irregular e curto, que termina geralmente em o e a. Quem são eles? Lembrando que isso aqui é uma ação acabada, tá bom? Então, lembrem disso, que às vezes, acabada, que às vezes cai na prova esse tipo de cobrança de conceito. Então, particípio tem a ideia de ação acabada. Particípio irregular. O que é um particípio? Primeiro, nós vamos ter uma locução. O que é locução? São 2 verbos para dar a ideia de uma. Mais para frente, também, provavelmente no próximo bloco, a gente vai estar falando sobre como é que se monta uma locução, quem é importante, quem não é importante, são os verbos impessoais, que eu achei até que tivessem aqui, não estão. Verbos impessoais. Os verbos impessoais estão eu coloquei junto com sujeito. E aí vocês vão entender o que é esta ação de locução, o que é uma locução. Então, sempre que a gente falar de locução, são 2 com a ideia de 1, ou 3 com a ideia de 1. 1 a mais com a ideia de 1. Como assim, professora? Tenho mais de uma palavra para dar uma ideia, apenas. Então, sempre que você tiver essa ideia de mais de uma palavra com um único sentido, eu tenho uma locução. Neste caso, eu tenho uma locução de particípio, tá? E o que é essa locução de particípio? Esta minha locução de particípio vai acontecer com 2 verbos. Ser e estar, nós vamos considerar como se fosse um, e ter e haver é a nossa segunda forma. Então, são 4 verbos que vão trabalhar em dupla. Ser e estar, ter e haver. Sempre que eu tiver esse formato, ser, estar, mais um verbo no particípio, mais verbo particípio, eu vou trabalhar com o particípio curto. O que é o particípio curto? Não é o ado e ido. Ele geralmente termina em a e termina em o, e ele é variável no plural. Ele tem plural e tem feminino. Então, ele vai ser variável, tem plural e tem feminino. E aqui eu vou ter o mesmo formato, só que aqui são os verbos ter e haver. E neste caso aqui, os meus verbos no particípio serão ido, ado e ido, tá? É muito comum, você provavelmente comete esse erro, você fala assim, ai, gente, eu achei que tivesse pago o boleto. Tivesse pago o boleto. Olha a nossa tabelinha. Tivesse é o verbo ter. Então, se é o verbo ter, eu tenho que colocar o particípio ado e ido. Pagado. Então, vamos lá. Então, é para isso que serve. Vamos pensar aqui em alguns verbos. O boleto, o boleto está, verbo ser, estar. Então, eu vou usar a forma curta do verbo está pago e não pagado, tá? Pago. E aqui, tinha pagado o boleto. Por quê? Aqui eu tenho o verbo ter, e o verbo ter sempre vai ser ado e ido. Mais um exemplo. As velas
velas estão acesas. Olha aqui, ó, plural e feminino, acesas. Então, aqui, se eu tenho o verbo ser e estar, vai ser na forma curta, que geralmente termina em a e o, tá? E aqui a gente vai ter o contrário. Tinha acendido as velas. Olha só, se é o verbo ter e o verbo haver, é ado e ido. Sempre, sempre, sempre essa relação. Aí, o que que acontece? Muita gente tem a mania de falar assim, ai, eu tinha chego cedo. Não são todos os verbos que têm a forma verbal curta. Tanto que ele chama irregular. E não é regular, porque não são todos os verbos que têm essas duas formas. Ado e ido, todo verbo tem. Todo verbo vai ter ado e ido. Já a forma irregular, que é o particípio curto, que a gente chama, nem todos têm. Somente alguns verbos. Eu coloquei para você a tabela. São os verbos chamados de verbos abundantes. Ó, tá a tabelinha aqui em cima. Provavelmente, depois que eu dou a editada final, ele troca de lugar, tá? Mas tá aqui, ó. Então, aqui você vai ter, por exemplo, verbos que são abundantes. O que é um verbo abundante? Quando o verbo é chamado de abundante, ele tem as duas formas. Ele tem o particípio curto e tem o particípio longo. Quando ele é um verbo que não é abundante, que não está nessa relação, ele tem apenas ado e ido. Alguns verbos abundantes. Acender. Tinha acendido, está aceso. Benzer, benzido e bento. Eleger, elegido e eleito. Incorrer, ocorrido e em curso. Um verbo que todo mundo acha que não existe, mas ele existe, é o seguinte, olha só. Estão impressas, ó, feminino e plural, as folhas. Por quê? Porque é o verbo estar, tá? O verbo estar. Estão impressas as folhas. Agora, algo que ninguém fala. Tinha imprimido. Professora, só tem o tinha? Não, pode ser o haver. Havia imprimido as folhas. As folhas. Como é que as pessoas falam? Havia impresso as folhas. Errado. É imprimido. Nossa, a letra ficou uma desgraça. Imprimido as folhas. Quer ver um macetão? Para você não errar um verbo que não vai dar furo? Porque quando você começa a conversar com os verbos, parece que todos eles vão ficar sempre melhor lá no curto. Ai, tinha impresso as folhas e a pessoa acha que tá bonito. Eu tinha chego cedo. Ai, eu tinha pago o boleto. A pessoa acha que tá falando norma culta, entendeu? Ela chega a fazer um biquinho assim, ó. Ai, eu tinha pago o boleto. Eu tinha chego cedo. Porque ela acha que é bonito falar o curto e não o longo. Que ela acha que é uma evolução da língua. Não. É obrigatório. Ser e estar curto. Ter e haver longo. Só que nem todo verbo tem o curto. Por exemplo, um verbo que não tem chegar. O chegar não tem chego. Tem chego no sentido de conjugação verbal. Eu chego cedo. Mas ninguém tinha chego cedo, tá? Então, é tinha chegado. Está cedo. Então, não tem o verbo chegar no particípio curto. Um macete para você decorar é o verbo morrer. Pense assim, ó. Se você... Que a pessoa que derrubou, hein? Se você não... E ainda chuta. Se você não decorar, você vai morrer na sua prova. Então, pense no verbo morrer. O verbo morrer, você nunca vai conseguir trocar de lugar. Como assim, professora? Eu não consigo falar, por exemplo, está morrido. Consigo falar está morrido e não consigo falar tinha morto.
Não consigo falar, nossa, aquele homem tinha morto com bala. Tinha morto de acidente de carro. Tem? Não dá certo. Tinha morrido. E está morto. Como é que funciona esse macete do verbo morrer? Alguém pergunta para você assim, numa oração. Ei, você que é concurseiro, hein? Porque as pessoas acham que porque você é concurseiro, você já passou por isso? Com certeza. Porque você é concurseiro, você tem que saber tudo. Ei, eu tô escrevendo uma mensagem aqui pro meu boy. Como é que eu coloco, hein? Tinha impresso ou tinha imprimido? Aí você fala, carai, a professora explicou isso aí, eu não lembro. Como é que você vai fazer? Pega o verbo morrer. Tinha morrido. Está morto. Opa, então se é tinha aduído, morrido, aduído, tudo vai ser aduído com o verbo ter. Se é está morto é curto, tudo vai ser está curto. Entendeu? Então, se eu usei o morrer curto, morrer longo, eu vou seguindo com todos eles no morrer longo e morrer curto. Está curto, está curto, está curto. Tinha longo, tinha longo, tinha longo. Beleza? Deu? Eu acho que sim. Agora eu vou passar uma setinha aqui para vocês, ó. Em relação a este verbo aqui. Ele é chamado de tempo composto. Vou falar dele porque a gente já estava falando de tempos e modos verbais. Gente, tem uma assombração dentro desse meu... Vamos exorcizar, vamos todos juntos fazer uma corrente de amor para o meu apagador que está vivo. Sai desse corpo, que esse corpo não te pertence, que está vivo esse negócio. Olha só. Tempo composto. Quando a gente tem o formato ter, ó, para o verbo ter e haver, mais aduído, isso aqui é chamado de tempo composto. O que é um tempo composto? É quando eu vou ter dois verbos para fazer a conjugação de uma. Vou dar-lhes um exemplo. Olha só. Arrumei meu carro. Arrumei meu carro. Que tinha batido na semana passada. Tempo composto. Como assim? Ele está substituindo um único verbo, tinha batido. Nós vimos isso no bloco anterior, eu acho, ou o primeiro bloco do verbo, que foi quando eu falei tempos e modos. Eu dei esta oração. Aqui, arrumei. Que tempo eu tenho aqui? Presente, pretérito imperfeito. Ontem, arrumei, não é? Ontem. Se é o ontem, é um pretérito. Quem é mais perto? É o ontem ou semana passada? Este aqui é o passado deste, não é? Passado do passado. Qual é o verbo que a gente usa para o passado do passado? Batera. O tinha batido substitui o tempo verbal do pretérito mais que perfeito. Então, isso aqui, ó, é a substituição do pretérito mais que perfeito em dois verbos. Tempo composto. Eu pego um tempo verbal, transformo em dois, mas ele continua tendo a carga semântica do pretérito mais que perfeito. Sacou? Cai muito na prova? Não, mas é importante saber isso aqui, tá? Não cai muito, mas é importante estarmos cientes da sua presença. Agora, nós vamos para vozes verbais, minha gente. Vamos lá, vou pro ladinho de cá. Vozes, vou colocar bem no meio. Vozes verbais. Quando a gente fala em vozes verbais, nós temos 4. E essas 4 vão se dividir em duas duplas. Vou fazer para cá assim, aqui. Sabe fazer assim? Então, nós temos 4 que se dividem em 2. Ó. E aí são duas duplas. Vamos ver quem são essas duplas. Vamos começar pela dupla mais difícil.
voz ativa e voz passiva, que é a nossa dupla mais difícil. Olha só, voz ativa e voz passiva. Quando você vai estudar isso aqui com qualquer outro professor, ele vai começar, porque o sujeito é o agente da ação, porque o outro ele sofre ação. Eu não quero que você decore desse jeito. Mas depois que você decorar a forma que eu vou te passar, aí eu explico essa pegada aí que a gramática passa para você, tá? Joga um pouquinho mais para o lado de cá, Fê, para mim, isso. Então, vamos lá. Vou fechar aqui, fazer bonitinho. Vozes verbais. Eu vou virar de lado para ficar mais fácil para tu. A voz ativa, você vai identificar, pronto. Você vai identificar na sua oração por alternativa, por eliminação. Você vai começar pela passiva. A passiva se divide em duas, porque tudo na gramática se divide em dois. É 2 e 2 e 2. Então, a passiva se divide em dois. Ó, voz passiva. Ela vai se dividir em duas. E ela vai se chamar analítica, e vai se chamar sintética. Quem são elas? A analítica, você vai procurar se ela tem algumas características. Quem são essas características? O que a gente acabou de ver, que é o verbo ser mais particípio. Particípio. O verbo ser e estar mais particípio. Acabamos de ver. O verbo ser e estar mais particípio formam a nossa voz verbal. O ter e haver, tempo composto. Mas ser e estar formam nossa voz verbal passiva. Além disso, você vai procurar também a palavrinha pelo ou pela, mais pelo ou pela. Ou então, o pronome por, tá? Então, eu tenho que ter na minha voz analítica ser e estar, mais particípio, mais a palavrinha pelo ou pela. Depois eu vou falar o que é cada um deles. Mas, por hora, eu quero que você entenda, bata o olho e fala, opa, voz passiva, opa, voz analítica, tá? Voz sintética, você vai ter o verbo transitivo direto, mais a partícula se. E este verbo tem que estar impreterivelmente na terceira pessoa. Não importa se é plural ou singular, que vai ser ele ou eles. Tá? É a conjugação, terceira pessoa, ele ou eles. E a minha voz ativa, eu vou começar de trás para frente, tá, pessoal? Depois eu volto e passo todo o conceito. E a minha voz ativa, você vai fazer assim. Olhou a sua oração. Tem ser e estar mais particípio? Não. Tem pelo? Não. Então, não é passiva analítica. Tem VTD mais C? Não. O que sobrou? Sobrou ativa. Então, você tem uma oração na voz ativa. E o que é uma oração na voz ativa? É o sujeito praticando a ação. Praticando a ação. E não recebendo a ação, tá? Ele não recebe, ele pratica a ação. E quando ele pratica a ação, nós o chamamos de sujeito ativo. Ou sujeito agente. Ele é o agente da ação, tá? Sujeito ativo ou sujeito agente da ação. Exemplo, vamos lá para o exemplo, que aí você vai sacar qual é a pegada do Paranauê da voz verbal. Do cataclisma, da retrete, do caótico, da gramática, mas tudo vai dar certo. Então, vamos lá. Deixa eu ver que exemplo que eu trouxe aqui. Ó. A casa, vou pegar uma oração bem facinha. A casa... Não. A imobiliária... imobiliária vendeu
a casa. Ponto. Então, eu vou vir para o lado de cá e vamos começar as nossas análises por eliminação. Tem o verbo VTD mais ser. Tem uma partícula C aqui? Não. Tem uma locução verbal ser, estar mais particípio? Não. Tem o pelo? Não. O que sobrou? Sobrou para a gente, então, a voz ativa. Beleza? Simples assim. E às vezes a banca te pergunta qual é uma e qual é outra. Vamos agora para a voz passiva. Como é que a gente pega uma oração na voz ativa e transforma essa oração em passiva? Você vai pegar de trás para frente, ó. Tudo de trás para frente. Qual é a minha última palavra? A casa. Então, vem para cá e põe a casa. Agora, eu tenho aqui o verbo, vendeu. Eu já sei que esse meu verbo tem que virar 2. Ele tem que ser o verbo ser, a casa, ser, mais particípio. Ou o verbo estar mais particípio. Nós vamos trabalhar com o verbo ser. Vendeu. Que tempo verbal está? Está no pretérito perfeito. Ontem, vendeu. Então, eu vou pegar o verbo ser e conjugar no mesmo tempo desse verbo. Ontem vendeu, ontem foi. Então, a casa foi, e aí particípio, vendida. Aí, eu vou pegar a palavrinha pelo ou pela, que vai dar início ao nosso agente da passiva. Vou pegar o pelo e colocar aqui, logo depois. Aqui, nesse caso, vai ser pela. Pela imobiliária. Imobiliária. Foi simples assim. Deixa eu colocar imobiliária também no azul. Destaque só as palavras-chave. Imobiliária. Quem que está faltando? Agora eu já consigo dar nome aos bois aqui. Ser mais particípio mais pelo, ele me dá a voz passiva analítica. Se você estiver fazendo um concurso que seja banca local, FCC também faz isso, ele vai te dar uma oração, identifique em que voz está essa oração. Passiva, analítica, reflexiva, e aí vai colocando e você tem que identificar, tá? Próxima. Agora eu quero transformar tudo isso aqui em voz passiva sintética. A voz passiva sintética, você vai pegar a que está aqui em cima e vai cortar daqui para cá e colocar um C. Vendeu C a casa. Aqui eu tenho o verbo VTD, verbo transitivo direto, que quem vende, vende algo, mais a partícula C. Então, ficou aqui, ó, passiva sintética. Como é que você decora o nome? Sintética C. Se você quiser transformar esta daqui em uma outra voz, de novo de trás para frente. Sempre, sempre de trás para frente. Como é que eu faço? A casa. Vou transformar isso aqui em uma locução. Foi vendida. Observe que estas duas orações são a mesma que a passiva analítica. No entanto, o que está faltando nela? O agente da passiva. Tá? Então, decore. Quando você tem partícula C, não existe agente da passiva. Tá? Não posso colocar vendeu-se a casa pela imobiliária. Não pode. Então, tem partícula C, é voz passiva, não pode ter agente da passiva. Professor, o que é agente da passiva? Vamos ver agora. Entenderam fazer a volta? Sim, vamos fazer mais um exemplo para massificar esta bagaça. Vou pegar um exemplo bem facinho de novo, e aí vamos observar o porquê que existe isso, e agora sim vamos entender os conceitos. Feito e entendido a parte de como se gera, como se identifica, nós vamos passar para a parte dos conceitos propriamente ditos, tá? Então, vamos pegar aqui, ó,
O policial prendeu o ladrão. Vamos começar com as nossas características. Tem o verbo ser mais particípio? Não. Tem o pelo? Não. Tem o VTD mais C? Tem partícula C? Não. O que sobrou? Voz ativa. Vamos transformar esta oração em uma analítica, sempre de trás para frente. Então, vamos lá. O ladrão. Aí, a gente vai olhar o verbo que está aqui. Qual é o tempo verbal que está aqui? Prendeu. Então, se está prendeu, ontem, prendeu. Vou transformar o meu verbo ser, verbo ser mais particípio. Quem vai carregar o meu tempo verbal vai ser o verbo ser. Então, o verbo ser tem que ir conjugado no mesmo tempo que está aqui. Ontem foi. E aí, o meu particípio, preso, particípio curto, tá? O ladrão foi preso pelo policial. Ok? Foi. Vamos ver que voz nós temos aqui. Verbo ser mais particípio, mais a palavra pelo, sobrou passiva analítica. Analítica. Sempre que eu vou escrever analítica, eu vou abreviar, fica now. Mas não pode falar palavrão, né? Agora, vamos transformar isso aqui em voz passiva sintética. Pega somente o verbo, prendeu-se, o ladrão. E está aqui a nossa dupla, simplesmente coloquei o C. Posso fazer de trás para frente, que é o que mais cai em prova, tá? O ladrão foi preso, ponto. O que é que cai em prova? A prova cai muito isso aqui, vou abaixar, pegar a caneta que a pessoa derrubou, que a pessoa é desabanada, derruba tudo, quebra tudo, né? Já destruiu o estúdio uma vez, continua quebrando tudo. O que é que geralmente cai em prova? A banca vai te dar isso aqui, e vai falar qual é esta partícula reflexiva? É um pronome oblíquo? O que é isso aqui? Como é que você vai saber? Você vai ter um verbo VTD. Quem prende, prende alguém, VTD. Lembra que nós vimos antes? Transitividade. Significa que eu não tenho preposição. Então, se eu não tenho preposição, eu consigo fazer essa sacada. E aí, para você ter a certeza de que isso aqui isso chama-se partícula apassivadora. Está aí no material de vocês, inclusive. Partícula apassivadora. Para eu ter certeza que isso aqui é uma partícula apassivadora, você transforma. Sempre que você conseguir pegar uma oração que está em terceira pessoa mais C e você consegue fazer a volta, significa que você tem voz passiva. Então, você vai lá. O ladrão foi preso. De trás para frente. O ladrão, transforma isso aqui em uma locução, foi preso. Então, eu sei que eu tenho aqui voz passiva sintética. O que é que outras coisas que a banca pergunta? Na oração em prendeu-se o ladrão é o objeto direto ou complemento do verbo prender. Não, isto aqui é um sujeito pós-posto. Pós-posto, ele está depois do verbo. Então, pós-posto, tá? Como é que eu sei que ele é o sujeito? Porque quem foi preso? O ladrão. Não é? Quem foi preso? O ladrão. Ele não é o meu sujeito agora que está na frente. Agora ele não é o sujeito expresso. O que é esse sujeito expresso mesmo? Sujeito visível. Está aqui, Agora ele está visível a mim. O ladrão foi preso. Então, isso aqui é o que mais cai em prova, tá? E agora, os conceitos propriamente ditos. Vou apagar esse daqui, para ficar o quadro limpo. Vou colocar só o prendeu-se o ladrão aqui. Prendeu-se o ladrão. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer análise sintática desta oração. Quem prendeu o ladrão? O policial. Então, o policial é o meu sujeito.
Aqui eu tenho o meu verbo. Vamos trocar de caneta para não ficar bagunçado aqui? Espera aí, minha gente. Vai dar certo. Ó, então, aqui eu tenho o meu verbo transitivo direto. E aqui eu tenho o meu sujeito. Quem prendeu o ladrão? O policial. Sujeito. E aqui eu tenho o meu... Quem tem um verbo transitivo direto vai ter o quê? Objeto direto. É o complemento desse verbo. Está aqui. Agora, vamos analisar esta oração aqui. Primeiro, quem está praticando a ação? O policial foi... Ó, o ladrão foi preso. O ladrão se prendeu sozinho? O ladrão prendeu-se. Prendeu sozinho? Não. O policial prendeu. Então, ele é um sujeito agente. Ele está praticando essa ação. Então, é um sujeito agente, por isso que é ativo. Agora, observe aqui como muda o sentido. Quem foi preso pelo policial? O ladrão. É um sujeito. Aqui eu tenho a minha locução verbal e eu tenho um VTD dentro da minha locução verbal. Pelo policial, sempre que você tiver a palavrinha pelo dentro da sua oração de voz passiva, este pelo vai iniciar, vai mostrar para você quem é o agente da passiva. Professora, por que não pode ser o objeto? Porque como que eu vou ter um objeto que pratica a ação? Quem está praticando a ação dessa oração? Sem ficar analisando a análise sintática, né? Sem análise sintática. Quem que praticou a ação? Quem fez alguma coisa aqui? O policial. Não foi o policial que foi lá, chegou no ladrão e tá preso? Vai pra cima, vagabundo! Casa caiu, porra! Não foi ele? Foi. Então, se ele prendeu, ele está praticando a ação. Se ele está praticando a ação, ele não pode ser um objeto. Ele vai ser o agente da passiva. E este sujeito aqui não pode ser chamado de agente, porque ele está sofrendo. Ele não tá, quem está sofrendo a ação? O ladrão. Se ele está sofrendo a ação, quem sofre é o quê? Paciente. Lá no médico, se você chega no médico sofrendo, você é o quê? Um paciente. Aqui eu tenho um agente paciente. Não é porque ele está sofrendo, não, tá? Não é nesse sentido. É porque é passivo, então é paciente. Então, eu tenho aqui ó, o sujeito paciente. Então, observe que um objeto vira sujeito paciente, e é por isso que nós temos as vozes, e o que era o sujeito virou o agente da passiva. Está no lugar de um objeto, só que ele não pode ser chamado de objeto, então ele é chamado de agente da passiva. E aqui é a mesma coisa. Prendeu-se o ladrão. Aqui eu tenho o meu sujeito. Só que é um sujeito paciente, porque ele está sofrendo a ação. Paciente. Como é que eu tenho certeza que ele é meu sujeito? Porque eu faço a volta. Prendeu-se o... Opa! O ladrão foi preso. O ladrão foi preso. Quem foi preso? O ladrão, meu sujeito. Beleza? Essa daqui, então, é as nossas vozes verbais, passiva e ativa. Agora, a nossa segunda dupla é muito fácil. É só no macete, você já decora, você aprende e já mata isso aí. E aí, finalizamos o nosso bloco, tá, galera? Deixa eu achar. Voz. Agora, nós temos a voz reflexiva e nós temos a voz recíproca. Aqui está você decorar o nome e o conceito dele, você já ganha uma questão. Porque o que a banca faz, geralmente? Ela inverte. Ela pega o conceito da reflexiva e chama de recíproca. Ela pega o conceito da reflexiva, da recíproca e chama de reflexiva. O que é reflexiva? Um sujeito que sofre e pratica a ação ao mesmo tempo. E pratica a ação ao mesmo tempo. Ele jogou-se do prédio. Jogou-se do prédio, eu posso pegar outra pessoa e jogar? Aí eu jogou-se do prédio. Jogou quem? Jogou o João. Uai, não é ele?
Jogou-se do prédio é jogar a si mesmo. Ele mesmo foi lá e jogou-se. Ele cortou-se, está fazendo uma ação contra ele mesmo, tá? Então, ele sofre e pratica a ação ao mesmo tempo. Por isso que é reflexiva, que é contra ele mesmo. Olha só. É ação individual. Quando você faz uma reflexão da sua vida, você está reflexionando a vida de outra pessoa? Não, é a sua. Então, é uma ação individual. E aqui tem aqueles macetes sempre da Prof. V, que você vai substituir a partícula C. E vai substituir a partícula C por qual palavra? A si mesmo ou a si mesma. E vai dar certo. Por exemplo, jogou-se do prédio. Jogou a si mesmo do prédio. Outra. Olhou-se no espelho. Olhou-se no espelho. Joana olhou-se no espelho. Joana olhou a si mesma no espelho. Foi? Foi. E a última é a nossa recíproca, que a recíproca tem a ideia de ação mútua. Ação mútua. Então, essa daqui já não é mais uma ação individual. Essa daqui é uma ação coletiva. Mais de uma pessoa praticando a mesma ação ao mesmo tempo uma com a outra. E não é o sexo, né? Mais de uma pessoa praticando a mesma ação ao mesmo tempo uma com a outra. Mas não é sexo. Por exemplo, os jogadores cumprimentaram-se. Cumprimentaram-se. E aí, aqui também tem o macete da Prof. V. Este se vai ser substituível por entre si. Os jogadores cumprimentaram-se entre si. Haha, deu certo, não deu? Então, aí fechou o paralete. Vamos lá para os exercícios. De olho na tela. No trecho, vai dar passagem a todos os outros carros assim que vir... Ó, esse daqui não é deste assunto, era do anterior, mas eu joguei para cá, tá? Isso aqui é muito importante, inclusive, que todo mundo fala errado. Tem uma música, inclusive, que fala isso e fala errado. Quando eu ver mais uma mensagem... Uma música do Dupla Sertaneja. Quando eu ver mais uma postagem sua, eu vou morrer. Alguma coisa assim. Não é. Olha só. No trecho vai dar passagem aos carros assim que vir uma seta. Que vir? Quando vier uma seta? Não, quando vir de ver. Quando eu enxergar uma seta, tá? Então, aqui, ó, é no sentido de ver, enxergar. O vir corresponde à conjugação futuro do verbo ver. Certinho. Quando eu vir você na rua, vou pedir o dinheiro que me deve. Vou cobrar o dinheiro que me deve. É quando eu vir, tá? Foi lá, certo. Próxima. Agora já vamos entrar aqui nas nossas locuções e tempos compostos. Nas locuções, tinha botado e tinha posto. A substituição da forma verbal tinha por havia não prejudicaria a correção gramatical. Com toda certeza. Tinha, havia e tinha, havia. Prof, mas você não falou que eu só posso usar a forma curta para o verbo ser e estar? Sim, mas o que foi que eu disse também? Que nem todos os verbos têm forma curta. O verbo por não tem forma curta. O postado, o particípio postado é do verbo postar e não do verbo pôr. Aqui é posto de ponhar, de pôr, tá? Ponhar também não existe, mas a gente fala que você entende. Certo, beleza?
Por que não tem mudança de sentido? Porque o ter e haver são a mesma coisa. Agora, se fosse o verbo estar ou o verbo ser, estaria errado. Beleza? Próxima. A expressão dir-se-á, olha que bonito, a expressão dir-se-á poderia ser corretamente substituída por será dito. Então, vamos lá. Dir-se-á. Dir-se-á. A gente vai separar, fazer tipo Jack o Estripador, por partes. Dir-se-á é qual verbo? Dirá-se. Não é dirá-se. Só que a gente não pode falar assim. É dir-se-á a forma correta. Isso aqui não é a mesma coisa de será dito. Eu estou transformando este aqui na frente. Lembra? Vendeu-se. Foi vendido. Ai, meu Deus. Foi vendido. Não está podendo colocar a mão na tela, que põe a mão na tela, o negócio buga. Eu não fiz a mesma coisa, eu transformei esse em dois, o verbo ser mais particípio. Então, está corretíssimo. Eu só transformei ele estava em voz passiva, sintética, e aqui é voz passiva, cadê? E aqui é voz passiva analítica. Então, sintética e analítica. Tá? Foi só isso que foi feito. Próxima questão, de novo. Voz, olha aqui, analítica e voz sintética. Somente isso. Então, a substituição de foram adotados por adotou-se preservaria a correção gramatical e o sentido? Errado. Por que está errado? Observe que aqui está no singular. Singular. E aqui está no plural. Não tem como. Se aqui está no singular, aqui tem que estar no singular. Se aqui está no plural, aqui está no plural. Vamos pegar qualquer coisa. Adotou-se um filho. Beleza? Vamos fazer a transformação? Um filho foi adotado. Então, tem que ser no singular. Não foram, é foi. Beleza? Próxima questão, eu acho que é a nossa última questão de hoje, deste bloco. Quanto à classificação verbal está incorreta a alternativa? Olha que legal. É só olhar e ver o tempo e fazer o nosso macetinho. Hoje, amanhã, ontem, antigamente. Eu quero a errada. Elas se movimentam no escuro. Hoje, elas se movimentam no escuro. Presente do indicativo, certo? Estamos procurando a errada, aguenta aí. Então, essa não é. As mãos soubessem antes. Se soubessem. Qual é a forma que eu uso para o se? Se eu tenho se, vai ser este se aqui. Este daqui é o quê? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Opa, também está certo. Eu estou procurando a errada. Uma carta que chegou antes. Quem chegou foi ontem. Chegou. O ontem é quem? Pretérito perfeito do indicativo. Também não é. Como se lhe faltasse o se, faltasse. Este se a gente já viu quem é. Pretérito imperfeito. Opa, imperativo? Não. Subjuntivo. Então, aqui está errado, é a letra D. Beleza? Eita, não termina nunca mais, tem mais um. Recostando-se à ombreira de uma porta no escritório, observa-se a existência da voz. Olha que legal, lembra que eu falei? Ele vai perguntar para você que voz que é essa. Recostando-se à ombreira. A ombreira é recostada? Não. Aí eu tenho uma crase aqui, não significa que ele vai ser o meu sujeito. Recostando a si mesmo, ou mesma. Recostando eu mesmo, estou me encostando à ombreira da porta. Então, o que eu tenho aqui? Reflexiva. A si mesmo. Sacou? Boa, boa, boa. Joga pra mim. Gente, muitos beijos, 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 beijos.